Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 1-2 São José 0 que acaba de acontecer lá no estádio do Zequinha. O Inter consegue uma vitória extremamente difícil contra um time retrancado e um cenário muito desafiador, que eu sei, é difícil para todo mundo. Qualquer time que enfrenta um rival fazendo ou duas linhas de 4, em alguns casos no Zequinha até uma linha de 5 no sistema defensivo, vai ter dificuldades. Mas é óbvio, a missão que eu quero propor aqui é que o Roger vai ter que fazer alguns aprimoramentos. Eu sei que o Roger sabe disso. Eu vou enfrentar esse cenário em outros momentos da temporada. Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores, Copa do Brasil, adversários mais fracos ou que ficam com a menos. E o Inter vai precisar otimizar o seu jeito de jogar e automaticamente aprender quais jogadas pode fazer para furar retrancas e que lhe darão uma vitória com pouco menos de sofrimento, tal qual foi desta vez lá no Estádio do Vale. Eu sei, não fica chateado, o mais importante são os 3 pontos e o Inter venceu, está no topo da tabela. Tudo certo, mas gauchão serve para isso, para observar e fazer ali as ponderações necessárias para uma temporada ou até no mínimo para uma fase mais Kentucky da competição. Então é esta a missão que o Roger terá pela frente a partir de agora. Esse vídeo é para a CMPC, se você não sabe, fique sabendo, a CMPC, gigante da celulose aqui de Guaíba, que a celulose está na vida de todo mundo, na minha, na sua, de todos. E a CMPC está simplesmente te convidando para viver o gauchão, para viver o natural e ser um defensor da natureza. É isso mesmo, a CMPC quer que tu seja um defensor da natureza. Quer saber como? Acessa o Instagram da CMPC e conheça mais sobre o trabalho deles. Na descrição ou no primeiro comentário, CMPC Viva o Natural. Gente, olha só, eu preciso começar do começo, com perdão da redundância, te afirmando que eu não faria o que o Roger fez, de colocar pela 4ª vez seguida o mesmo time, força máxima, titulares, os principais jogadores. Não vejamos, teve o jogo contra o México, teve a partida de estreia contra o Guarani, o Juventude no estádio Beira-Rio e agora, embora aqui pertinho, mas o São José. Não era o gramado sintético, isso faz diferença. Não dá nem 2 semanas, dá 12 dias apenas do primeiro jogo lá contra a seleção mexicana para agora, sendo que a pré-temporada foi extremamente curta. Eu não faria isso, por uma questão de carga de trabalho, por uma questão de pensar a longo prazo que esses caras vão ter 70 jogos no final do ano e tudo mais. Mas eu, gente, preciso primeiro reconhecer que o Inter está tratando o Campeonato Gaúcho como uma Copa do Mundo, por toda a relevância que tem esse gauchão específico, né, pelo Octa, e também que tem gente muito profissional lá dentro, Paulo Paixão, Roger, D'Alessandro, caras que têm muita competência para fazer o que fazem e definir o que definiram. Então, é preciso, no mínimo, respeitar, e eu só pondero aqui que eu achei que o Inter ia preservar, pelo jeito vai preservar nas próximas partidas do Estádio Beira-Rio, tem 2 jogos na sequência e depois tem um clássico Grenal, então isso precisa ser colocado aqui nesse contexto. Bom, o jogo em si não era um jogo bom, mas aos 14 minutos da primeira etapa muda completamente. Anderson Daronco vê uma jogada brusca do jogador adversário, não dá cartão vermelho, é chamado pelo VAR e lá revisa o lance, olha e tudo mais e dá cartão vermelho orientado pelo VAR e alertado depois de ver o lance em câmera lenta e tudo mais. Bom, como eu sei que todo mundo quer saber qual é a visão dos repórteres e tudo, eu preciso te dizer. Primeiro, eu não achei tão forte para expulsão. Vou explicar. O jogador não estava olhando o adversário, ele claramente estava olhando a bola, ele se passou, acerta, não vou negar, não pega em cheio, não tem grande repercussão e por isso eu acho que um cartão amarelo ali já estaria de bom tamanho. Mas esse é no mínimo aquele lance que os árbitros chamam de cartão laranja. Ele é mais que um amarelo, talvez um pouco menos que o vermelho. Aí o árbitro tem o direito de compensar para cima ou para baixo. Ele pode só dar um amarelo e aí o estilo de jogo da arbitragem dele é esse, ou se ele é um pouco mais criterioso, ele pode dar um vermelho e dizer, não, aqui eu não vou aceitar. Mas, gente, vamos lá, não é um lance absurdo, ridículo e tal, e eu não quero ficar falando muito de arbitragem, porque, para mim, os caras do futebol se escondem muito sobre a arbitragem e conversam um pouco sobre futebol.
Só que esse lance motiva uma mudança completamente no jogo, fica muito diferente. O Roger Zimmermann, e tá no seu direito, já adianto, bota duas linhas de 4, às vezes de 5, deixa um cara lá meio que sem conseguir muito o que fazer no ataque, mas basicamente retranca tudo e o Inter fica ali tentando martelar. Vai para um lado, vai para o outro, e aqui fica a reflexão. O Roger precisa olhar essa partida e tentar entender aonde o Inter deixou de fazer as coisas de uma maneira eficiente. O Inter teve enormes dificuldades para furar a retranca e só furou a retranca com o pênalti que acabou conseguindo lá na segunda etapa, aos 40 do segundo tempo, bem mais para frente. Só que o Inter precisa entender quais jogadas podem acontecer para melhorar. Por exemplo, tem uma que o Borré faz a parede, está escorando dois jogadores, nem é muito a característica dele, mas ele faz isso, lança para o Vitinho chega batendo e quase faz um gol. Tem uma que é um chuveirinho do Vitão para o Ener Valencia, o Ener Valencia chega a fazer o gol, mas a bola bate no braço, a regra manda que não pode bater no braço o cara imediatamente que faz o gol, no caso o Ener Valencia, mesmo sem querer, por querer não pode ter nenhuma participação da mão, o VAR na hora bloqueou esse lance e beleza. Só que o Inter precisa entender mais. Por que as jogadas não estavam acontecendo? Eu sei que todo time tem essa dificuldade, tá? Qualquer time, o Real Madrid, se faz duas linhas de 4, às vezes uma de 5, outra de 4, fica assim horrível para defender. Quais são os métodos? Quais são as situações que o Roger vai fazer? Talvez ele vai colocar dois centroavantes, vai chuveirar, talvez ele vai tentar com um Carboneiro, furar linhas, ou um jogador que ele dê mais liberdade para fazer uma jogada, sei lá, em velocidade, ou driblando, né? A velocidade não tinha tanto espaço, quem sabe traz a bola para a defesa para chamar o São José e aí tentar um contra-ataque. Alguma estratégia mais eficiente do que a que aconteceu precisa ocorrer, porque eu insisto, o gol foi de pênalti, pênalti também vale, o pênalti foi bem marcado, o camarada abriu a asinha, perdeu o tempo de bola, mas sem querer também é pênalti. Acabou batendo, não há o que discutir, foi pênalti, o Inter, mas tem 3 consecutivos. Olha os lances. Se foi pênalti, foi pênalti. E foi pênalti, tá claro, era de concurso, qualquer um marcaria. Bom, o Alan Patrick foi lá e fez. Isso muda tanto o jogo que 1 minuto depois de tomar o gol, o São José já estava no ataque. E aí o Inter, num contra-ataque, consegue com o Carboneiro, que entrou super bem, fazer o 2-0. Foi um prêmio para o Carboneiro para estrear bem, para estrear com o pé direito, porque ele realmente entra, por exemplo, melhor do que o Wesley e até melhor do que o Wanderson, que já tinha saído desde então. Aqui eu tenho um ponto, tá? O Wesley não jogou o que sabe, o Bernabé estava bem abaixo, errando bastante. O Wanderson também esteve abaixo, foi um primeiro tempo bem complicadinho do Wanderson, mas eu preciso te dizer que o Thiago Maia, só que esses jogadores eu vou dar o desconto, que eles já estão numa batida, que eles já jogaram bem em algum momento, principalmente o Bernabé, que no último final de semana gastou a bola, o próprio Wesley, que é o melhor do time há muito tempo e tal, eles têm algum crédito. Agora, eu também preciso te dizer que tem vários jogadores, por exemplo, como o Thiago Maia, que ainda não conseguiu voltar a ser o Thiago Maia de antes. É o começo, mas eu tô analisando o jogo, preciso te dizer isso. O Café Aguirre, o Brian Aguirre, não tá acontecendo. Bom, são 2, 3 partidas como titular na lateral direita, JB, tu precisa respeitar isso? Tá bom, mas avaliando o jogo eu preciso te avisar que ele não conseguiu fazer uma boa partida. Mas tudo isso talvez possa ser justificado pela sequência de jogos, pela batida, pelo cansaço, por tudo isso. O que eu preciso te colocar para mim, o grande ponto a usar e refletir desse jogo é que o Roger vai pegar o tape da partida e vai dizer onde eu posso melhorar quando eu enfrentar um adversário retrancado. Quais jogadas? Tem que ter mais chuveirinho? Tem que puxar o contra-ataque? Tem que puxar o campo por ataque para dar contra-ataque? Alguma coisa tu vai ter que inventar, Roger, porque claramente o Inter tem que evoluir nesse aspecto. Eu acho que o jogo de hoje mostra essa lição/missão para o Roger completar. E aí, o que tu acha disso tudo? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.